A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar com o tema família. Então agora nós vamos buscar algumas respostas na Bíblia sobre o tempo certo de se casar, de constituir uma família. Nós vamos ver se beleza é importante quando se escolhe uma pessoa para casar. E se a estabilidade financeira ela é um requisito para o casamento. Se todos devem estar estabilizados financeiramente para que se possam casar. Então, qual é o momento certo de se casar? Bom, em Eclesiastes a Bíblia diz o seguinte: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Veja, o coração sábio saberá a hora certa e a maneira certa de agir. Então Deus ele coloca nos nossos corações o discernimento do momento certo de nos casarmos. Porque lá no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que o homem carnal não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Ou seja, aquele que nasceu de novo, que se tornou um homem espiritual, ele consegue discernir bem todas as coisas. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Então não é o meu pai, a minha mãe, o meu líder que vão dizer a hora certa que eu devo me casar. Mas a sabedoria, o discernimento do Espírito colocará no meu coração o momento certo de me casar. É claro que todo aconselhamento, toda informação, todo conhecimento que eu adquiro dessas pessoas irão contribuir em muito para essa decisão. Porque em Provérbios diz que nos muitos conselhos há sabedoria. Então eu preciso dos aconselhamentos, mas é o Espírito de Deus que coloca no meu coração essa convicção, essa certeza de que chegou o momento de me casar. Porque em João, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz que nós temos a unção do santo e sabemos tudo, ou temos conhecimento. E essa unção que nós recebemos do Senhor, ela nos ensina todas as coisas. E por isso nós não precisamos de que alguém nos ensine, porque essa unção que nós recebemos, ela nos ensina todas as coisas, tá? Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Então, não existe um padrão, uma regra para todas as pessoas. Nós vemos que Jacó se casou aos 40 anos, José aos 30 e Davi provavelmente por volta dos 20 anos. Então não há um padrão ou uma regra definitiva na Bíblia. Agora, cada pessoa possui no seu coração áreas que precisam de um tempo maior para amadurecer. Algumas pessoas na área das finanças vai levar um tempo maior para se organizar, para colocar as suas finanças em ordem. Porque pode ser que tenha uma avareza ou um gasto compulsivo, pessoas que não sabem o que é prioridades com as finanças, então ela vai levar um tempo maior para se organizar nessa área. Também na área afetiva, algumas pessoas precisam se livrar de pensamentos lascivos, algumas de egoísmo, porque tem pessoas que se casarem antes da hora, elas vão idolatrar tanto o cônjuge que talvez elas vão se esquecer até de Deus.
Outras precisam aprender a valorizar o outro, para então Deus dar a essa pessoa um casamento. Outras terão que vencer o medo de se relacionar, de conhecer pessoas, medo de sofrer, terão que vencer esses medos para então adquirirem uma confiança, uma segurança para o casamento. Então cada pessoa tem a sua área que precisa ser organizada, ser amadurecida. Então por isso de uma pessoa para outra isso vai depender, vai levar um tempo diferente, tá? Mas quem escolhe o nosso cônjuge? É o Senhor, é Deus ou somos nós? A Bíblia diz que Deus escolhe e nós também escolhemos. Nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós pedimos sabedoria do alto, como Tiago diz no capítulo 1, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, na sabedoria do Senhor, nós conseguimos fazer uma escolha correta, porque o próprio Deus também coloca diante de nós a pessoa que Ele quer, que Ele se agrada que nós nos casemos. Em Provérbios diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Veja, aquele que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou do Senhor uma benevolência. Também a Bíblia nos ensina que o servo de Abraão, quando foi em busca da esposa de Isaque, ele orou ao Senhor pedindo que aquela que chegasse diante dele na fonte e oferecesse água a ele e também aos seus camelos, fosse aquela que o Senhor estaria dando a Isaque. E assim ele saberia que Isaque alcançou a benevolência de Deus. Então veja que Deus deu Rebeca para Isaque, mas também Jacó foi quem escolheu Raquel e não Lia. Então veja que Jacó, ele escolheu a esposa, ele amou Raquel no primeiro momento que ele se encontrou com ela. Então o Senhor deu a Raquel como esposa para Jacó. Então Deus, ele quer junto conosco escolher aquela ou aquele que será o nosso cônjuge. Nós não fazemos nada sem o Senhor. E o Senhor também, ele quer fazer as coisas, ele quer agir, trabalhar em nossas vidas com a nossa participação. E o amor, ele é importante, ele é necessário para um casamento? Ou será que duas pessoas se envolvem sem amor, se casam sem amor e com o tempo esse amor ele acontece, essa paixão acontece? A Bíblia diz o seguinte: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Veja, Jacó amou tanto a Raquel que os anos que ele trabalhou para se casar com ela pareceram-se poucos anos, pelo muito que ele a amava. Também ele diz para Labão, quando o tio dele o enganou, depois desses 7 anos, o tio dele deu Lia para Jacó no lugar de Raquel. Então Jacó disse para ele: por que você me enganou? Porque eu trabalhei 7 anos por amor a Raquel. Então veja que Jacó, antes de se casar, ele já amava Raquel. Também a Bíblia diz em Eclesiastes o seguinte: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida. Veja, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida. As pessoas costumam dizer que os primeiros anos de casado são os anos mais difíceis do relacionamento, porque é onde encontram-se as maiores diferenças entre o casal.
Então, se não houver amor, principalmente no início do casamento, o relacionamento pode nem perdurar, nem prosseguir, porque é o amor que vence todas as coisas. Agora, nós somos amadurecidos nesse amor. O nosso amor, ele cresce. A Bíblia diz, em vários textos do Novo Testamento, que o nosso amor deve crescer. Então, nós amadurecemos o nosso amor, tá? Agora, e a paixão? É necessário ser apaixonado? Alguém tem dúvida que Jacó era apaixonado por Raquel? E esse homem aqui de Eclesiastes, que o Senhor diz, vá e viva alegremente com a mulher que você ama. Então a Bíblia ela não usa essa palavra paixão, mas o amor ele já inclui a paixão. Porque Jesus nos ensina, inclusive, a amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, quando se fala de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, está se falando de paixão, de sentimento. O amor, ele não é apenas um sentimento, mas um perfeito amor, ele envolve sentimento, com toda certeza. Imagine alguém dizendo para uma outra pessoa que ama, vai se casar porque ama, mas que não sente nada por ela. Ele simplesmente a ama, mas como o amor não é um sentimento, ele não sente nada, mas ele vai casar. Isso não existe. E a beleza? Ela é importante? Ela é necessária? Quando uma pessoa escolhe outra para se casar, ela deve olhar a aparência física. A Bíblia diz que Davi era um homem formoso, que José também era formoso, que Sara, Rebeca, Raquel eram mulheres formosas. Mas a Bíblia também diz que enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então não é errado nós olharmos a aparência física, porque cada um de nós tem um padrão formado já no nosso interior sobre aquilo que nos agrada fisicamente. Aquilo que para você é bonito ou bonita, talvez para mim não seja, e vice-versa. Mas a Bíblia também diz que a beleza não é o mais importante, porque ela é enganosa. Uma pessoa que coloca a sua segurança na beleza física, ela com toda certeza tropeçará. Então o mais importante para o Senhor é que nós temamos a Ele, que nós busquemos o propósito dEle para as nossas vidas. Até porque a beleza, ela não dura tanto tempo assim. O padrão de beleza que o mundo prega, ele é passageiro. Mas não é errado também nós buscarmos alguém que nos agrade fisicamente, que nós tenhamos uma atração pela aparência dessa pessoa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, porque ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, quando nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos discernir se aquilo que está no nosso coração provém de Deus ou se provém da nossa carne. Então nós vamos saber se a motivação de nos casar é uma simples carência ou um sentimento lascivo ou um egoísmo, porque nós simplesmente queremos resolver ou satisfazer essa área na nossa vida, ou se nós estamos querendo prosseguir no chamado de Deus para as nossas vidas.
Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que nós demos frutos e o nosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirmos ao Pai, Ele nos conceda. Então veja que Ele nos escolheu para que nós demos frutos. O nosso casamento ele deve ter esse objetivo, de nós produzirmos frutos para o reino. Jesus também diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então o Senhor ele quer nos dar um casamento, Ele quer nos dar uma família. E a estabilidade financeira, ela é um pré-requisito para o casamento? É claro que uma profissão já encaminhada, um curso superior, seria o ideal para uma pessoa que pretende se casar. Mas nem todo mundo tem a oportunidade de ter um curso superior, de ter uma profissão. Ter um emprego, sim, é de grande importância ter um emprego para se casar. Agora, a prosperidade, a estabilidade, ela pode vir com o tempo. Nós vemos na Bíblia que muitos homens de Deus alcançaram uma prosperidade, uma estabilidade financeira depois de casados, como Abraão, como Jacó, né? Embora Abraão fosse um homem próspero antes de ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que ele prosperou muito depois que ele seguiu a voz, a orientação do Senhor, e ele já era casado. Jacó também foi um homem que fez uma aliança de casamento, um propósito de casamento, antes mesmo de ser estabilizado ou próspero financeiramente. Agora, é claro que um emprego, todos que se casam precisam ter antes de se casar. Mas ter uma profissão, um curso superior, o ideal é que se tenha. Mas isso também não pode ser uma regra, um pré-requisito que venha impedir uma pessoa que já está empregada, que tem a convicção de que deve se casar, porque talvez já tem uma certa idade e tem uma necessidade fisiológica e psicológica para se casar. Porque o casamento ele é uma necessidade tanto fisiológica quanto também psicológica. Paulo diz: se você não consegue se conter, não peque, case-se. Então o casamento ele é uma necessidade. Aqueles que são mais jovens devem sim completar seus estudos, ter uma profissão já encaminhada para se casar, mas nem todo mundo está dentro desse padrão. Mas o importante é saber, de fato, se aquela pessoa é a pessoa que Deus colocou no nosso caminho, se já adquirimos uma maturidade, uma sabedoria divina para saber se estamos prontos para casar e se a outra pessoa também atende aquilo que Deus quer para nós. Porque a sabedoria de Deus vai nos dizer se as nossas motivações estão corretas. Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.